Proteger os solos. Os solos alojam inúmeras espécies de micróbios e insetos minúsculos a animais de maior dimensão, como as toupeiras e os coelhos. São necessários milhares de anos para produzir alguns centímetros de solo, pelo que se trata de um recurso praticamente não renovável. A humanidade depende dos solos para sobreviver, mas a atividade humana tem um efeito nefasto nos mesmos. Algumas práticas agrícolas tornaram os solos mais vulneráveis à erosão. À medida que as cidades continuam a crescer, as grandes superfícies dos solos férteis estão a ser invadidas pelo betão e pelo asfalto. Em algumas regiões, a irrigação levou a um aumento da salinidade dos solos e a diminuição da sua fertilidade. Noutras, os processos industriais são uma fonte de contaminação dos solos, com substâncias como o chumbo, o petróleo ou os solventes que poluem as águas subterrâneas, ameaçam a saúde humana e prejudicam os organismos presentes do solo. A qualidade dos alimentos também é afetada, uma vez que as culturas, em solos contaminados, absorvem os poluentes, pondo em perigo a saúde dos consumidores. Com as mudanças na temperatura e na precipitação provocadas pelas alterações climáticas, os solos deverão se tornar cada vez mais vulneráveis. A legislação europeia procura face a muitos desses problemas, nomeadamente em domínios como a água, os resíduos, os produtos químicos, a poluição industrial e a proteção da natureza e os pesticidas. A unidade estadual adotou uma estratégia global para os solos, centrada nas ameaças que possam sobre os mesmos. A estratégia incide nas causas da degradação dos solos e salienta a necessidade de um ordenamento territorial sustentável a fim de evitar que os solos percam a sua produtividade. Nossa, que texto pesado, sexto ano, né? Comecei a aula do jeito diferente hoje, né? Comecei já lendo direto, não dei nem um oi. Pra vocês terem noção, cara, esse texto tá na página, tá no livro de vocês, tá? É na página 243. Na última aula a gente falou de solo, da formação, depois a gente começou a falar de problemas do solo. Cara, sem solo a gente tem sérios probleminhas. A gente precisa do solo para a agricultura, para a pecuária, para a produção da construção civil das casas. E levando em conta que o solo leva milhares de anos para se formar e a velocidade que a sociedade utiliza o solo, a perspectiva para o futuro não é muito legal não. Sinal que o solo pode enfrentar severos problemas para sustentar a população humana que é crescente, sem contar com os outros animais. E aí, esse texto na página 243 ilustra muito bem isso. A preocupação da humanidade, que tem, né, a preocupação com o meio ambiente, em relação à má conservação e utilização dos solos. Então, nesse vídeo de hoje, gente, eu tô levando muito a sério a atividade da página 243, que traduz essa importância dos solos para a nossa sociedade, né? E vocês, mais novos, num futuro próximo, vão ser sustentados por esse solo. Então, é uma necessidade de hoje para manter o nosso futuro. Beleza? Olha a questão 1 dessa atividade. Porque a preocupação de proteger os solos é de todos os países. Meu irmão, isso é um problema global. Como é que eu vou cuidar do meu se o vizinho não cuida do dele? E aí, num problema futuro, esse vizinho, ele vai ter fome, ele não vai conseguir produzir, ele vai ficar desesperado, ele pode vir me atacar, porque eu ainda tenho solo. Num futuro, se todos os países, quer dizer, se parte dos países só, se preocupam com o solo, no futuro isso pode gerar conflitos, guerras, disputas por regiões que consigam ainda produzir insumos, né? Produzir grãos, produzir comida
para a sociedade humana. Bizarro, né? Então, essa preocupação, ela é evidente principalmente quando a gente pensa que o solo demora a ser recomposto pela natureza. Se leva milhares de anos, ser vivo que dura em média 100 anos, né? A gente botando uma média muito alta, não posso esperar, não consigo esperar, morro de fome antes, tá? Então, pensa bem nisso. 2. Quais principais práticas estão sendo realizadas pelas diversas sociedades e estão deixando os solos mais vulneráveis? Primeiro, a retirada da cobertura vegetal. Desmatamento. Olha aqui isso. Retirada da cobertura vegetal. Desmatamento. Seja para pegar madeira, seja para criar um espaço rural, seja por maldade, tem a galera que taca fogo aí nas matas. Isso afeta o solo diretamente, porque desde lá de pequenininho vocês estudam que as plantas têm as suas raízes que são sustentadas pelo solo e que sustentam o solo. Se eu tiro essa cobertura vegetal, o solo fica exposto. Solo exposto acelera a erosão. Lembra que a erosão é o transporte do sedimento. Isso enfraquece o solo. Isso gera aquelas duas estruturas que são bem problemáticas, ravinas e vossorocas. O solo perde fertilidade. Então o desmatamento é um primeiro passo para o solo começar a ser afetado. E aí, uma agricultura sem cuidado, o manejo inadequado do solo, a contaminação do solo, agrotóxicos que chegam no lençol freático. Cara, tem vários problemas que podem ser gerados por isso, tá? Então, fica pensando aí que tipo de problema o ser humano faz para prejudicar o solo. Meu irmão, a criatividade vai longe. A gente tem muitos problemas que a gente faz, que a sociedade faz, que afetam o solo, tá? Então, de boa. Questão 3. Quais processos naturais agem sobre o solo vulnerável? Solo desprotegido facilita a erosão. Acabei de falar isso. Principalmente quando chove muito na região e essa região acontece o escoamento superficial, ou seja, a água escoa pela superfície. Quando ela escoa pela superfície, ela gera uma energia capaz de transportar a terra, o sedimento, virando lama, uma enxurrada, um deslizamento, tá? Infelizmente, a gente não consegue evitar isso, porque é um processo natural, é chuva. E a última questão dessa página: quais as sugestões apontadas pela Comissão Europeia para minimizar o problema ambiental relacionados ao solo? Adoção de estratégias globais. É o que está falando lá no começo, na primeira questão dessa página. Porque não adianta nada um país resolver o problema do solo no seu território se o resto do mundo não fizer o mesmo. Então, pensa comigo. Não adianta nada, tanto que emissão de gases, poluição de rios, qualquer impacto ambiental que o ser humano em alguma parte do planeta vai proporcionar pode gerar consequências em várias áreas do planeta. Então não adianta nada, tanto que essa Comissão Europeia está falando exatamente isso. Não adianta nada alguém cuidar do solo decentemente se o seu vizinho não faz o mesmo, né? Então é surreal, é doideira você pensar que se isso não for algo global, nesse ordenamento sustentável, uma ordem sustentável para cuidar do solo, a própria sociedade humana está promovendo o seu suicídio. A gente vai ter problemas severos de mortes. A gente já sofre aqui em alguns lugares com fome. Isso ampliaria muito mais, tá? A comida começaria a ficar mais caro porque vai aumentar a demanda, ou seja, as pessoas vão continuar com fome, mas a oferta vai diminuir. Então o valor vai aumentar. Pô, isso é bem complicado, gente, tá? Então, eu tô botando esse vídeo hoje para vocês pensarem que o solo é extremamente importante. Nessa atividade, ficou bem claro que nós humanos somos o ser vivo, né? Dividimos o planeta com várias outras espécies, mas somos nós os responsáveis pelos problemas ambientais modernos, atuais, tá? Então, fica claro aí para vocês, dão uma estudada melhor no conteúdo, que amanhã, quinta-feira eu acho, meio perdido, a gente vai
entrar ao vivo no TD e aí a gente conversa melhor sobre o assunto, tá? Amanhã eu vou postar outro vídeo também de outro conteúdo, beleza? Então, sexto ano, tamo junto, cuidem-se, cuidem do nosso solo.